Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Esperança Indestrutível. No nosso guia de estudos hoje encontramos um texto que se encontra no livro Profetas e Reis, na página 94, onde Ellen White traz alguns conceitos que vão lançar luz sobre tudo aquilo que estudamos durante essa semana. Eu te convido para poder ler o texto comigo e então, na sequência, vamos conversar um pouco a respeito dele. O texto diz assim: Todos nós passamos por dias de profunda decepção e extremo desânimo. Dias em que só predomina a tristeza, nos quais é difícil crer que Deus ainda seja bondoso e benfeitor de seus filhos na terra. Dias em que os problemas nos perturbam de tal forma que parece melhor morrer do que continuar vivendo. É nesse momento que muitos perdem sua confiança em Deus e são levados à escravidão da dúvida e o cativeiro da incredulidade. Se nesses momentos pudéssemos discernir com percepção espiritual o significado da providência de Deus, veríamos anjos procurando nos salvar de nós mesmos, esforçando-se por firmar nossos pés num fundamento mais firme que os montes eternos, e nova fé, nova vida jorrariam para dentro do ser. Todos nós, em maior ou menor grau, passamos por situações probantes, por situações que realmente mexem com o nosso ser. Nessa semana tivemos a oportunidade de estudar sobre Deus na perspectiva de um pai amoroso que ama os seus filhos, que se preocupa com eles, que dia após dia só consegue pensar numa coisa, no melhor para cada um de seus filhos. Se nós tivéssemos a oportunidade de viver ou de ver o mundo na perspectiva de Deus, sob a ótica de Deus, lembrando apenas que Deus está muito, mas muito além da nossa capacidade de discernir. Muitas vezes não conseguimos discernir nem mesmo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Às vezes não somos capazes de compreender nem mesmo o que está acontecendo nesse momento na nossa vida. Muito menos aquilo que já passou e aquilo que ainda acontecerá. Exatamente porque para Deus, como Ele está acima da nossa noção de tempo, e para Ele passado, presente e futuro são uma coisa só. Ele conhece cada entroncamento da nossa vida. Ele sabe aonde cada decisão poderá nos levar. Ele sabe aonde ou que caminhos poderemos trilhar que nos levarão para mais perto ou para mais distante daquilo que é o seu grande propósito para cada um de nós. Lembrando apenas que os propósitos do Senhor são sempre melhores do que aqueles que temos para nós mesmos. Chegamos a ver nessa semana que, na perspectiva do próprio Deus, quando ele manda uma carta através do profeta Jeremias para o povo que estava, para o povo de Israel que estava cativo lá na região da Babilônia, ele diz: Eu sei quais são os planos que eu tenho para vocês, planos de felicidade e prosperidade, diz o Senhor. Não tenho planos de lhes fazer mal, nem de lhes causar dano. Mas ainda assim o Senhor Deus complementa dizendo: e é exatamente por isso que eu vou mantê-los durante 70 anos como cativos, como estrangeiros, como refugiados aí na Babilônia. Depois de 70 anos, quando vocês aprenderem lições preciosas, que os tirarão desse caminho de autodestruição no qual vocês estão seguindo, então eu trago vocês de volta. O texto de hoje, o que vai dizer pra gente é que existem momentos que nós realmente passamos por tristeza e dificuldade. Não conseguimos sentir a presença de Deus perto de nós. Isso não significa que ele não esteja. Eu quero te lembrar que o próprio Cristo Jesus, segunda pessoa da Trindade Divina, quando assumiu a humanidade e veio até o nosso planeta, ele mesmo chegou a mencionar quando estava na cruz do Calvário: Deus meu, por que me abandonaste? Mas o Pai nunca abandonou o Filho. O Pai estava exatamente ao lado dele. Qual é a grande tragédia do pecado? Não que Jesus tivesse pecado, mas como ele estava carregando o pecado da humanidade, o pecado levanta um muro que separa o ser humano de Deus, que faz com que o ser humano se sinta alienado de Deus e não consiga sentir a presença manifesta do Senhor. Mas isso não significa que ele não esteja lá. Significa que nós não somos capazes de perceber que Deus ali está. Mas eu achei maravilhoso o texto porque ele também menciona que mesmo que não sejamos capazes de poder perceber a presença de Deus, se nossos olhos fossem abertos, veríamos os anjos de Deus prontos para
fortificar a nossa fé, prontos para tomar as nossas mãos e nos dirigir por caminhos nos quais nós aprenderemos boas lições e seremos ou alcançaremos a vitória. Nós não temos razões para desistir da nossa caminhada cristã. Temos sim razões para permanecer bem firmes em Cristo, entendendo que o Pai nunca nos levará por caminhos que nós não escolheríamos se tivéssemos a mesma visão que Ele como Pai tem. Os motivos que fazem com que Ele nos leve por esses caminhos são os mais altruístas. Ele quer fazer com que sejamos vitoriosos e felizes. Para isso, precisamos estabelecer uma conexão de fé e, ao mesmo tempo, esperança, uma ligação profunda com o Senhor. E assim, nós teremos a oportunidade de enfrentar seja o que for, na certeza de que o Pai nunca, jamais nos abandona. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor nos ama. E que se tivéssemos a oportunidade de ver o mundo sob a Sua ótica, nós também tomaríamos as mesmas decisões que o Senhor tem tomado para nós. Ajuda-nos a podermos viver uma experiência de fé e uma experiência de alegria junto contigo. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?